tempo, você precisa de tempo, né, para fazer isso. Em algumas circunstâncias você está sem tempo, aí você anda a passo de tartaruga. Então, mais uma vez, eu queria pedir desculpas a vocês por a gente não avançar tudo que a gente precisava avançar aqui. Eu acho que isso vai estar melhor assim que a gente terminar esse pedaço do grupo de normalização, porque isso daí eu nunca tinha preparado antes. Então, está tudo sendo agora meio na louca, né? Então, por isso que a coisa está acontecendo desse jeito. Então, como é que a gente vai fazer hoje, né? Vocês vão ver que a parte que efetivamente foi preparada da aula vai ser uma parte pequena, vai ser um negócio que no máximo meia hora a gente faz. E o que eu planejei foi o seguinte: a gente tem que provar um negócio, que eu não sei se é fácil ou se é difícil, mas eu sei que certamente requer alguma organização mental, né? Então, quando a gente chegar na equação, vamos dizer assim, a equação que tem que ser resolvida por meio de relações de recorrência, de séries, etc., aí a gente vai estar fazendo essa conta juntos, certo? Porque eu não fiz a conta. Então, vamos fazer a conta sim, nós vamos fazer juntos e vamos torcer todos nós, né? Que a gente chegue no resultado do Pascoal, tá certo? Então, vamos lá. Então, qual é o... Oi? Fortes emoções. Fortes emoções aguardam daqui até, sei lá que hora. Aqui ao vivo, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, puta merda. E não tem tempo que faz ao vivo. Melhor assim, né? E ó, chegaram os caras. Chegou reforço. Eu estou falando aqui, quem entrar nessa sala hoje Vai ter que fazer a conta. vai ter que vir pro quadro, entendeu? Volta, Francisco, volta. Que não deu tempo de fazer uma conta, então talvez a conta principal aqui de hoje, né? E aí o que eu estou propondo aqui hoje é que a gente faça todo mundo junto, né? Eu vou fazendo ali e vocês vão pitacando. Isso vai tornar a aula insuportável para o ser humano que estiver assistindo, provavelmente, mas eu peço desculpas também para esse ser humano. Então, qual é o assunto aqui, né? Caralho, um pedaço de cimento na minha boca. Alimento por duração. O assunto aqui é o cálculo das funções do grupo de normalização. Tá certo? Cara, ri. A pessoa não pode ser espontânea. O cálculo das funções do grupo de normalização. A gente tem várias funções, né, do grupo de normalização para calcular. A função beta, vamos chamar de beta de alfa, para continuar na convenção aqui do Pascoal e tal. Em outros lugares é beta de G. Eu gosto mais de beta de G, mas como eu estou usando o Pascoal, eu não quero perder o contato com a realidade dele em particular, então vamos manter beta de alfa, né? Alfa é G2 sobre 4π. E vamos lembrar que o alfa zero, né, a constante de componente Baird, né, a gente definiu em termos do G0, μ elevado a epsilon, 2 sobre 4π. Tá certo? Além dessa, a gente tem a delta de alfa A. Vamos comentar sobre essas dependências aqui dessas funções, porque tem coisas amplamente problemáticas não definidas aqui, né, ainda. E as funções γ n, né, de alfa e princípio A também, certo? Essa daqui é a função que dá a evolução do parâmetro de calibre, né, parâmetro de gauge, e essa aqui é a função que vai dar a evolução das massas, né, com a escala, né, do grupo de normalização. Bom, tudo que nós vamos fazer hoje se refere só a essa daqui, tá certo? Se tudo isso der certo, aí a gente rapidamente se desenrola das outras, e aí a gente vai saber que conta que precisa ser feita, né? E vai saber que tipo de organização mental nós temos que ter para fazer essa conta. Então, nossas melhores apostas aqui são de que tudo vai dar certo para o que está vindo por aí, né? Então, para a gente calcular a função
beta, né, vamos lembrar, né, que o alfa ele se relaciona com o alfa zero, com a constante Baire, né, dessa forma aqui, como Z alfa menos 1, alfa zero. Né? Esse Z alfa ele não é uma constante única, né? Quer dizer, assim, ela é um produto de constantes, na verdade, de renormalização. Né? Esse Z alfa menos 1, ele é Z metil ao quadrado, Z3 til a menos 2, C e a menos Z3 e menos. Isso vinha daquela história, né, da gente botar Lagrangiano de contratermos e tal, não sei o quê, definir os campos Baire, né, as constantes de acoplamento Baire também, e aí você chegava a várias constantes de acoplamento Baire diferentes, e com várias constantes de acoplamento Baire diferentes você não mantinha a invariância de calibre, né, da sua teoria. Então, para que a invariância de calibre fosse mantida, você tinha que igualar todas essas constantes de acoplamento Baire diferentes que você chegava. Isso dava relações entre as constantes de normalização. Né? Então, nós estamos pegando uma definição em particular aqui, onde o Z alfa que está multiplicando o alfa zero é esse que está aí em particular. Né? Aqui começa a baixaria. Né? Vou colocar a cara desse Z alfa aqui na lousa. O Z alfa é 1, até aí morreu o Neves, né? A gente sabia que todo mundo começa com 1 mesmo, né? E aqui a gente vai fazer uma organização, em princípio, perturbativa desse Z alfa. Ou seja, vamos escrever o Z alfa como uma expansão em série de potências de alfa. Tá certo? Mas nós vamos ver que a gente vai precisar de um outro tipo de organização mais à frente, que é uma organização em termos de singularidades, ou seja, de como que esse Z alfa vai para o infinito. Tá certo? O resultado que está colocado aqui é um cálculo até 2 loops, tá certo? Desse camarada. Então isso aqui vai ser alfa sobre π. E aí abre o seguinte, 11 sobre 12, C2 de G. Esses caras aí são aqueles fatores de teoria de grupos, etc. e tal, eu vou deixar eles desse jeito mesmo. No final, quando a gente estiver analisando o caso específico da QCD, né, aí a gente substitui todo mundo e vê os números, né, que estão aparecendo aí. Né? São fatores que vêm de teoria de grupos, menos... Teoria de grupos relacionado ao grupo de calibre? Ou... Relacionado ao grupo de calibre, é o SU3. TGR NF sobre 3. NF é o número de sabores, tá certo? Aqui você tem uma dependência sobre epsilon. Observa que a gente anteriormente tinha calculado Z, né? Anteriormente, entre aspas, né? Eu disse para vocês como é que calculava um deles e vocês mais ou menos intuíam como é que você tinha diagramas para regularizar e subtrair a parte divergente desses diagramas seguindo aquele preceito de subtração mínima ou de subtração mínima modificada, né, que foi isso que a gente viu mais ou menos. Então a gente em princípio tem o Z1, tem o Z3 e M2, tem o Z3 e M1000. Então isso aqui é o resultado já de ter feito todos os produtos desses caras, ter cancelado gente, ter somado outros, etc. e tal. Tá certo? Quer dizer, é uma conta de tanto, né? Assim, é álgebra, mas é uma álgebra chata, né? De qualquer forma. Mas, né? Alfa sobre π ao quadrado. Aí vem as coisas bizarras. 121 sobre 144, C2 de G ao quadrado, menos 11 sobre 18, C2 de G,
P de R, NF, mais P2 de R sobre 4 NF ao quadrado. Tudo isso multiplicando 1 sobre epsilon 2. Observa que isso aqui está dentro da chave, ou seja, não acabou ainda a contribuição de ordem alfa 2. Tá certo? Isso é dentro da chave. Só que esse é um polo de ordem 1 sobre epsilon 2. Tá certo? Aí você tem ainda outra contribuição de ordem alfa 2, que vai ser 17 sobre 48 C2 de G ao quadrado, menos 5 sobre 24 C2 de G, P de R, NF, menos 1/8 C2 de R, P de R, NF. Fecha isso. Isso aqui é um polo de ordem 1 sobre epsilon. Fecha isso. E certamente a brincadeira vai mais longe. C2 de G, só para C2. Pode até ser de G, mas o cara também escreveu R. Vou manter R. Tá, depois a gente vê. Tem T de R. Porque acho que o T depende da representação do C2 do grupo em si. O R é representação? Não sei, estou chutando, porque eu não me lembro o que significa. O C2 eu sei que está relacionado com o grupo. Mas. Bom, depois É a gente vê. independente, não faz. O que importa aqui é o seguinte: Eu acho que é. esses fatores são fatores de teoria de grupos, são fatores dos grupos, veio dos grupos. Eles não envolvem massas, eles não envolvem parâmetros de gauge. Tá certo? Não envolve massa e parâmetro de gauge. Então, esse Z de alfa, ele é independente do parâmetro de gauge até essa ordem que a gente está vendo aqui. Na verdade, né, vamos colocar aqui como proposição, Z alfa é independente de A em todas as órbitas de teoria de perturbação para os esquemas MS e MS bar. Então, assim, isso dá uma ideia dos obstáculos que a gente tem que enfrentar, né? Você usa um esquema de normalização, um negócio vai. Você usa outro esquema de normalização, outro negócio pode não valer. Então, se você deduz certas coisas, né, para a função beta, etc. e tal, você tem que lembrar que você está usando fatos que são válidos apenas em MS e MS bar. Você tem um paper mostrando isso aqui. O Pascoal não se atreveu a entrar nessa seara. Certo? O caminho para esse tipo de coisa são identidades usando móveis. Só lendo. Não faço ideia como é que o cara construiu um negócio desse. Veja que, em princípio, não tem nenhum escândalo se o Z alfa for dependente do A, né? Tá certo? Quer dizer, em princípio, a dependência geral que você espera é que o cara seja dependente de todos os parâmetros renormalizados, inclusive as massas renormalizadas. Aqui não está se falando nada sobre as massas renormalizadas. Embora, até essa ordem que a gente esteja vendo, não haja dependência nenhuma das massas renormalizadas. Então, vamos supor que também não depende, pelo menos, até essa ordem aí. Certo? Mas isso nós estamos supondo por quê? Porque a gente está vendo. Né? Se a gente for para ordem alfa 3, alfa 4, alfa 5, eu não sei dizer. Tem que olhar para ver se, na literatura para ver se alguém pesquisou isso efetivamente. Então, esse é o Z de alfa, né? Então você pode observar o seguinte: o Z de alfa, o Z alfa, desculpa, né? É um cara que vai depender de Mi através da definição do alfa
renormalizado. Tá certo? Dependência em Ni, Ni é a escala de massa, né, natural desses esquemas MS e MS bar. Dependência em Ni só pode aparecer aí através da constante de acoplamento renormalizado. Tá certo? É ela que depende de Ni originalmente e o Z depende de Ni implicitamente através do alfa. Poderia depender de Ni implicitamente a partir do A ou das massas renormalizadas, mas está se dizendo que não é o caso, tá certo? Não estou provando, eu estou mencionando. Né? Então, com isso, aí a gente pode partir para tentar obter a nossa função beta ainda antes de eu mandar o cutoff para o seu lugar, para aquele lugar, né? Epsilon indo para zero, tá certo? A razão da gente fazer isso, de manter a dependência em epsilon explícita dentro desse beta, é porque a gente vai ver aqui, hopefully, né? Assim, né? Nós vamos ver que organizando a discussão desse jeito e tendo como critério que o beta é finito no limite que epsilon tende a zero, o que significa efetivamente que a teoria é renormalizável, certo? Porque, né, se você tem o beta finito, você tem uma equação de evolução da constante de acoplamento que é finita, que é, né? Então, se você não tem o beta finito, você não vai poder analisar a evolução da constante de acoplamento. Né? Vai ter uma síntese. E a origem de uma possível infinitude no beta só pode vir de uma possível infinitude na constante de acoplamento. Não é? A definição da função beta é Ni de alfa de Ni. Tá certo? Derivada em relação a Ni não deveria instituir nenhuma singularidade adicional na teoria renormalizada. Tá certo? Então, se você tiver uma singularidade em epsilon para o beta, isso é um sinal de que o teu alfa é infinito, no limite quando o epsilon tende a zero, e isso é um sinal também de que você não conseguiu absorver suas divergências nesse caso. Né? Então, alfa beta de alfa epsilon, ele é Ni de alfa de Ni. Né? Nós estamos usando o parâmetro Ni aí do grupo de renormalização, e isso que está aqui é Ni de Ni de Z alfa menos 1 alfa zero. Esse indivíduo aqui ainda depende de Ni, tá certo? E vamos lembrar que a gente extirpou a dependência dele na dimensão. A gente manteve ele adimensional com auxílio daquele Ni elevado a epsilon, tá certo? Graças a isso, o Z alfa também pode ser pensado como adimensional, entende? Todas as dimensões desses termos de teoria de perturbações são dimensões inteiras, né? Dimensões, quer dizer, dimensões normais, né? Então, essa derivada em relação a Ni vai ser derivada de Z alfa menos 1 de zero, Ni elevado a epsilon sobre 4π, esse cara aqui é o quadrado. Né? Isso é menos 1 sobre Z alfa ao quadrado, Ni e de Ni Z alfa, vezes o mesmo camarada que está aqui, que você pode chamar de alfa, né? Zero. Então, alfa menos. Alfa zero. Alfa zero. Tem G zero, etc. Né? E, em seguida, né, a derivada desse cara que está aqui, que vai acontecer o seguinte: você vai calcular D de Ni direto em cima do Ni elevado a 2 epsilon. Vai cair 2 epsilon, Ni elevado a 2 epsilon menos 1.
você convenientemente está multiplicando por μ, você vai recompor esse cara. Então você vai recompor esse cara todo, o Z alfa menos 1 também, e a diferença vai ser um 2ε aparecendo na frente do que você tinha antes. Né? Então você vai ter 2ε vezes o mesmo alfa normalizado que você tinha antes. Tá? Então a equação final aí que a gente obteve foi 2ε alfa menos 1 sobre Z alfa. Eu peguei um desses Z alfas, o Z alfa ao quadrado, e usei para recompor o meu alfa, tá certo? É normalizado. Então aqui eu botei alfa, μ, vezes alfa de μ. Certo? Bom, aqui a gente se lembra, né, que o Z alfa, graças à proposição, né, que foi colocada aqui anteriormente, só tem dependência em μ através do alfa. Tá certo? Ele não é a função do parâmetro de gauge e não é a função das massas em todas as ordens de teoria de perturbações. Consequentemente, eu posso substituir esse cara que está aqui por uma regra de Chain. Né? Isso aqui dá 2ε alfa menos 1 sobre Z alfa, alfa, μ, dZ alfa, d alfa, d alfa, e μ. Certo? Mais uma vez, o μ d alfa d μ, né, é o cara que eu chamei de alfa beta de alfa epsilon. Né? Então, o que me resta aqui é 2ε alfa menos 1 sobre Z alfa, alfa 2, beta de alfa epsilon, dZ alfa, d alfa. Certo? A aula está quase acabando, tá? A parte da minha responsabilidade. Agora vai começar a nossa. Legal. Então, vamos analisar o que a gente tem aqui, né? A expressão que eu tive, eu quero que o meu beta seja um cara finito no limite de epsilon tendendo a zero. Isso é um requerimento, no fundo, de que a teoria seja normalizada. Tá certo? O que pode deixar esse beta, deixa eu reescrever isso aqui só de uma maneira mais. O que pode deixar atrapalhar esse plano, esse cara é finito, por hipótese, né? Quando o epsilon vai para zero, esse cara aqui é que tem que ser finito quando o epsilon vai para zero. Certo? Basicamente, você tem que mostrar que isso acontece. Maravilha. E como é que a gente vai mostrar um negócio desses? Né? A gente vai, para resolver essa equação para o beta, certo? Nós vamos substituir expansões em epsilon, certo? Tanto para o beta quanto para o Z alfa. Então, a expansão em epsilon para o Z alfa é a seguinte: Z alfa é 1 mais somatório de n igual a 1 ao infinito de Z alfa n de alfa sobre epsilon elevado a n. Certo? Eu sei que eu vou aumentar as singularidades desse Z alfa a cada ordem de teoria de perturbações ou da expansão em grupos que eu estiver acrescentando ali. Né? E a gente já viu isso explicitamente aparecer aqui nessa situação. Mas o que é finito mesmo é só o Z alfa vezes o alfa zero
que isso aqui, em princípio, isso aqui que deve ser finito. Né? Cada Z alfa não é finito. E antes, naquele quadro ali, o que teria que ser finito era o alfa, né? Porque o alfa é o Z alfa menos 1 vezes, então... O alfa é o alfa renormalizado. Esse é um cara finito. Então, Z alfa é isso, né? Em princípio, onde esses Z alfa N's de alfa, eles são coeficientes finitos, né? Já que você está fazendo aqui uma expansão em Lohan, né? Vamos dizer assim, do seu Z alfa, né? Ali essa expansão está te dando todas as singularidades que você pode esperar. Mas esses Z alfas N, eles são os resíduos, tá certo? Associados com esses polos. Você espera que eles sejam finitos, todos esses termos. Né? E mais, você espera que eles possam ser calculados como séries de potências em alfa, tá certo? Deixa eu ver aqui a anotação que o camarada entregou. Não, ele não entregou. É outra pessoa que entregou. Bom, vamos lá. Esses caras aqui a gente espera que eles sejam caras do tipo Z alfa 0 mais Z alfa N 0, né? Mais Z alfa N 1 vezes alfa mais vezes 5. Ou seja, eles vão ter uma expansão perturbativa por si próprios. Tá? Isso é o que eu espero para o Z alfa. Eu sei que é um objeto singular, eu sei que ele tem que ter polos em 1 sobre epsilon, né? 1 sobre epsilon 2, 1 sobre epsilon 3, etc. E tal. E o próprio beta de alfa epsilon, agora, eu posso imaginar como é que ele vai ser escrito. Né? Posso imaginar ele escrito assim, como somatório de n igual a 0 até infinito, em princípio, de um certo beta-tio n de alfa epsilon elevado a n. Certo? Você observa que se você mandar epsilon para 0, você tem um termo aqui que é independente de epsilon. Você gostaria que esse termo que está sobrando aí, o coeficiente desse termo, fosse finito. Né? Então, esse beta-tio 0 de alfa é exatamente a função beta que a gente está querendo. Ele é o limite, supondo que esse cara aqui é justamente um cara regular em epsilon, né? É o limite quando o epsilon tende a 0 do beta de alfa epsilon. Certo? Essa é a função beta que a gente quer calcular. É esse coeficiente de epsilon aí. E aí a ideia toda é a seguinte, que aqui você tem um mistureba danado de potências de epsilon. Tá certo? Você tem que organizar essa mistureba toda e ver como é que você pode calcular esses coeficientes que estão aparecendo aqui, que vão definir quem é a sua função beta. Bom, você só quer o primeiro coeficiente ou não? Para Eu saber quem é a beta, é só o primeiro. Eu só quero o primeiro coeficiente, mas fazendo a conta desse jeito, a gente vai encontrar um fato sobre, quer dizer, eu espero que a gente vai encontrar um fato sobre os demais coeficientes que vai ser um fato interessante. Né? Só para... Agora é a hora que a gente está com vento? Vendo como assim? E o vento levou. Não, depende agora. Agora a gente içou as velas. Falta só mais uma coisinha, e aí então pronto. Né? Falta só passar aquele Z alfa para o outro lado multiplicando. Né? Esse 1 sobre Z alfa está aqui. Né? Eu vou multiplicar todo mundo por Z alfa. Claro que eu vou substituir uma série, vai ficar muito inconveniente fazer divisão por 1 sobre Z alfa no meio dessa história. Então a gente vai ter o seguinte, que alfa beta de alfa epsilon
Z alfa menos 2 epsilon alfa Z alfa mais alfa 2 delta de alfa epsilon BZ alfa B alfa, isso é igual a zero, certo? Então, o que quer que eu venha a obter aqui, eu vou obter, né, recursivamente igualando potência de 1 sobre epsilon aqui dos dois lados dessa história. Acabou, a aula preparada, acabou. Agora vem a aula de dinâmica, né? Então, o auxílio luxuoso dos senhores é solicitado, né, para a gente cumprir esse programa aqui, né? Substituir aquilo ali, aqui, e obter esses coeficientes no final da história. Tá? Todos prontos? Só um segundo. Quem falou Está faltando alguma coisa? A gente tinha 1 sobre Z alfa. Ele multiplicou tudo 1 por Z alfa. Ah, tudo Z alfa. Multipliquei por Z alfa aqui, Passou do 1 para o lado. Z alfa aqui, Z alfa aqui, vamos embora. E pergunta se isso fica menos impossível se você substituir 1 sobre Z alfa, 2Z alfa, D alfa com G, Ln de Z alfa, D alfa. Depois eu vou ter que expandir ali. Mas é na expansão de mais coisas. Mas se a coisa é pequena. Não, mas o D Z alfa, D alfa vai matar um, vai ser só derivado que está ali. Não sei se vai ser Acho que melhor a não. principal razão é essa, que eu não estou expandindo em torno de x igual a zero. Estou expandindo em torno de x grande. Como é que faz? Tinha que ter que fazer com 1 sobre x, talvez. Não dá para dividir por alfa, porque o alfa poderia ser zero a princípio, né? O alfa poderia ser. Não, porque ali tem, todo mundo tem alfa, né? Se o alfa fosse diferente de zero, já podia tirar um alfa da história só. Não que isso seja. Você pode sim, né? Posso sim. O alfa é diferente de zero? O problema é esse, é que o alfa não é função de epsilon. Né? Você pode pensar no alfa como tendo qualquer valor. Né? Então tira esse alfa dele, menos uma coisa para carregar. Tirar o alfa e bom palpite. Alfa. Né? Mais um palpite antes de a gente começar. Ponto Z alfa. Não é 2 epsilon, você não vai expandir. Alfa vezes DD alfa, não aparece isso em alguma das constantes. Mas a gente não tem as constantes. Deixa pra lá. Botar Z alfa em evidência pode ser uma boa, né? Eu pensei, melhor a gente vai expandir o epsilon, mas pode ser. Aquele menos 2 epsilon vai para a constante 1, né? Isso. Algo assim. Eu acho que deu, né? Fantástico. Então, aqui vai entrar somatório. Como o cara veio primeiro, vamos chamar o índice de N. Né? O outro vou chamar de M. N igual a infinito. Chamei de beta N tio, né? Se não me engano. Eu botei esse tio ali em cima do beta N tio, e depois a gente vai ter uma expansão perturbativa do beta, da função beta, em termos de alfa, e os coeficientes são chamados de beta 1, beta 2, beta 3, coisas assim. Para a gente não confundir
uma coisa com a outra, né? Então isso aqui, menos 2 epsilon. Talvez a gente já pudesse fazer n igual a 1 aqui, né? E colocar o beta tio 0 menos 2 epsilon. E aqui eu multiplico por somatório de n igual a 1 até infinito. Né? Hã? É 1 mais bagulho. Dizer n igual sobre epsilon a 1 mais alfa multiplica soma n igual a 1 até infinito beta tio n de alfa epsilon elevado a 1 epsilon e aqui vai dz alfa de alfa, né? Então não está presente o termo 1. E esses caras podem ser sim função de alfa, então eu tenho que derivar cada um deles. Eu vou chamar a derivada em relação a alfa deles de Zn alfa linha. Tá? Então eu tenho um somatório n igual a infinito Zn alfa linha sobre epsilon elevado a 1. Isso aqui igual a 0. Certo? E aí? E agora? Não, em algum momento a gente vai ter que expandir o Zn alfa em alfa para poder tomar as derivadas, mas acho que não é para fazer isso agora. A gente tem que procurar colocar isso aí numa. No somatório só. Um somatório só. É. Bom, no somatório só eu não sei, mas pelo menos organizando as potências de epsilon. Separa as que tem potência de epsilon em cima e as que tem potência de epsilon embaixo, né? 1 vezes esse cara, eu acho que já deveria se abrir, né? Deveria ser colocado separado. Não sei o que vocês acham. É, porque tem termos aí que tem potência de epsilon no denominador, termos que tem potência de epsilon no numerador, e um termo que não tem potência de epsilon, né? Que é o que a gente quer. Então, vamos lá. Primeiro tem esses caras aqui. Esse cara aqui, mais o beta 0 tio de alfa, é o próprio beta de alfa epsilon, né? Então, já era, né? Antes, né? Vou escrever ele assim, beta de alfa epsilon. Só para não... Ele está sozinho ali, tá? Isso aqui, mais isso aqui, multiplicaram por 1. Tá? Então, dentro desse cara aqui, eu sei que só tem potências positivas de epsilon. Tá? Esse vai para o infinito. Né? Vai para beta 0. Esse cara, tipo assim, se vocês discordarem, vamos rever, tá certo? Eu acho que a gente pode colocar esse cara todo junto, naquela notação condensada ali, porque ele não vai misturar mais com as outras potências. Não tem possibilidade, aqui até existem possibilidades. Bom, não sei. Ali, por exemplo, se o N é imenso e o M é pequeno, né? Por exemplo, eu posso ter um termo vindo daquele segundo cara ali, que é epsilon elevado a algo positivo. Mas qual o problema disso? Porque eventualmente isso não vai atrapalhar em relação a ser finito ou não. Porque esse termo aí vai para 0 depois. Se o problema foi encontrar, se o problema foi encontrar só o beta de alfa, correto. Mas existe uma outra relação a ser encontrada nessa história, que é interessante também. Eu sei porque eu sei a solução, entendeu?
eu li a solução, agora estou tentando chegar na solução. E aí eu estou com minhas dúvidas se a gente não deixar o negócio aberto, se a gente não vai... Bom, Na dúvida deixa aberto, depois junta, né? Porque senão... na dúvida eu deixo fechado. Depois você arma. Então olha só, aí o 1 multiplicou esse cara todo, então não tem por que não botar um 2 epsilon aqui também, né? Seguindo esse critério. Uhum. Né? E agora vem o produto desses caras todos aqui com esse cara que está aqui. Né? Tem 2 epsilon mais, aí tem beta de alfa epsilon vezes soma n igual a 1 tem fio. Eu vou fazer um negócio aqui para deixar vocês mais tranquilos um pouco. Espera aí. Isso só uma coisa, no alfa somatório do beta-til, não tem que começar do zero? É o alfa vezes o segundo termo da... Só que ele é aberto ali, ó. Esse tem que começar do zero, né? Sim. Esse tem que Tá começar do só- zero. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o resultado aqui para vocês. Certo? Aí fica todo mundo igual. Tem uma assimetria ainda na turma, porque eu sei o resultado, onde tem que chegar, e vocês não sabem. O resultado é o seguinte: o nosso beta de alfa 7,2 de volta. Agora sim, né? Não, agora ele está querendo usar a nossa capacidade de aluno, de sabendo a resposta, trocar sinais e pular etapas convenientemente É o papel, é a matemática do advogado. e chegar em Quero qualquer... chegar ali, quais são os argumentos lógicos que eu devo ter sempre. Eu lembro uma vez que Você eu... bota o Yuri aqui e ele vai na hora. Nunca vi alguém fazendo reverso com ele. Eu lembro uma vez que eu cheguei no resultado errado, cara, mas eu criei uma justificativa tão feliz para aquilo, tá ligado? Quando eu vi que estava errado, eu fiquei com dificuldade de abrir mão dela. eu vi convencido. Você acha que você mudou o mundo, né? Não, assim não, isso aqui tá dando negativo. Não, é claro que tem que dar negativo. O resultado é esse. Né? Então, olha só, o beta de alfa. Já jogou o epsilon para zero. Sim. Não joguei nem o epsilon para zero. Eu estou igualando coeficientes sim. de potências de epsilon. Tá. Tá certo? Esses resultados aqui são exatos, Tá. a princípio. Né? O beta de alfa está dado em termos do primeiro cara, Z alfa 1. Do coeficiente, cadê o Z alfa 1? Aqui, né? Z alfa 1 é o coeficiente do termo em 1 sobre É porque a epsilon. derivada vai cortar o alfa e vai ser a ordem zero de alfa, né? Por isso que... E todos os outros, o Z alfa 2, Z alfa 3, Z alfa 4, tá certo? Eles estão determinados por uma equação diferencial que envolve o anterior. O Z alfa 2 está definido em termos de Z alfa 1, o Z alfa 3 está definido em termos de Z alfa 2. É maravilhoso. Não, mas acho que é só a derivada, isso é tudo a derivada do Z alfa n, né? Porque quando você faz a derivada, você vai ter um coeficiente numa potência menor de alfa. Então vai ficar tipo Z alfa 1 de um lado, que você já cortou o alfa com a derivada, e por outro lado, tem um somatório que você não cortou esse alfa. Então é por isso que tem essa relação de recorrência. Acho que o Chan é fazer aquela derivada do Z alfa ali. Expandindo em alfa. Hã? Expandindo em Beta alfa. no meio. Porque está sendo multiplicado beta vezes a derivada do Z alfa, entendeu? Ali não precisa abrir o beta, quem está fazendo é expandir o Z alfa ali, na minha opinião. Aonde? Estou falando que o que cria essa relação de recorrência, aquele segundo termo ali da soma igual a zero, Peraí. Segundo termo, qual? esse produto aí, isso é um beta vezes a derivada do Z. O que essa derivada do Z está fazendo? Ela está pegando coeficientes da frente, que tem, vamos supor, Z1 tem alfa 1, Z2 tem alfa 2. Quando você deriva, você abaixa uma potência de alfa. Peraí, Z1 tem alfa 1? Não. É, Z1 tem todas as potências de alfa. não, perdão, Z alfa N 1 em cima ali, na sua notação. Ele vem, é o coeficiente que vem com alfa na frente, expansão em alfa. Nessa expansão aqui. Nessa expansão aí, exatamente. Ele tem. Quando você deriva, você pega um coeficiente que está com alfa 1 e vai comparar ele com o coeficiente anterior, que não tinha alfa.
né? Porque você está derivando, você está cortando a dependência em alfa. E sempre com um beta na frente, que nem está lá. Então, ó, Z alfa N mais 1 está sempre vindo comparado com um beta e um alfa N. Então, acho que eu tinha expandir esse Z em alfa e fazer essa derivada. O problema é o lado esquerdo. Tem razão. Isso que tudo que você falou se traduz em uma proposta concreta. Expandir o Z alfa e derivado. E se guiar por ele. E não se guiar pelo Expandir em alfa. Expandir em alfa. Acho que não. Tu acha que vai ficar ruim? Ah, então esquece. Não. Eu acho. Não. Felipe, você Meu acho que idiota. Estou em dúvida, assim, honestamente, seguir por esse caminho. Não, então sair pelo primeiro, se não der certo, a gente tenta ele. Porque, assim, um pouco a gente foge do espírito da conta que o Pascoal recomendou ali. Sim, você está querendo agrupar em termos de alfa em vez de agrupar em termos de epsilon. É por causa daquela relação ali que eu tô desconfiado só, mas Mas, Felipe, você vê que a relação dele. não aparece epsilon. Não, mas é com o Z alfa incompleto. Exato, o Z alfa é incompleto, não é expandido. Ah, você tem razão. Você tem razão. É difícil de remontar. tudo. Tá certo. Porque você está expandindo em termos aqui. Entendi seu ponto, né? Mas você estava Eu enganado. tava olhando os coeficientes enganado. Tá, já Porque você estava pensando que aquilo ali eram os coeficientes da expansão em alfa. E não Sim. são. São coeficientes da expansão em epsilon. Eu me confundo com a notação dele. Aí aqui a gente vai se complicar. Sim, se a gente claro. fizer essa expansão. Tem razão. Então tá, estamos de acordo aí? Estamos. Papei mosca. Tá todo mundo fudido junto aqui. Vamos lá. Aquele momento que você tá falando, pô, eu vou ter que fazer essa conta meu. Peraí, deixa eu pensar mais um pouquinho. Você tá entendendo? Não, será que eu vou ter que realmente fazer A única diferença é que esse momento está sendo coletivo. É, coletivo. Esse momento todos nós passamos todo dia. Sempre é. Você fica tentando fugir da conta. Então, olha só, isso aqui deu esse cara vezes 1, está aqui, né? E depois esse cara vezes esse, Falta agora 2 Tá epsilon certo? vezes isso. e falta o menos 2 epsilon vezes isso, né? Então, menos 2, e aqui a gente já pode somatório igual a 1, infinito, Zn alfa, Epsilon N menos epsilon n menos 1. Certo? Já pode inclusive trocar isso aí, né? Substituir esse M de 1 a infinito para de 0 a infinito e renomear o epsilon por N ou por J e ZJ mais 1, né? Para poder ficar compatível com o outro termo. Voltar para 0, né? Talvez, né? Não sei se vocês concordam. É isso que nós Zero. produz o N mais 1. É. n mais 1, alfa. É. Você concorda com isso? Assim, cara, N alfa, N alfa. Vamos lá. Ele já tem um 2 na frente também. Então não quer derivar. Peraí, só uma questão de notação. Aqui a gente está usando o índice primeiro e o alfa depois. E ali você está usando o alfa primeiro e o índice depois. Índice primeiro, alfa depois. A ordem dos índices do Z só que ele está ficando. É que ele tá Z, ele alfa, e o lado da Z, alfa. A ordem dos índices. Certo. Bom, É o segundo termo, Verdade. Não vale a pena pegar a somatória que está dentro do beta, combinar com a somatória que está na frente daquele Zn alfa, tentar colocar. Porque, por exemplo, se você abre a somatória do beta, você vai ficar com algo do tipo epsilon elevado a n menos n. Mas então é uma somatória dupla, né? Sim, somatória dupla Aham. com epsilon elevado a n menos n. Talvez seja possível você fazer alguma reorganização desse somatório para colocar um alfa elevado a n. Eu pensei nisso E aí você joga, vai ter que mexer nos índices que aparecem nos outros termos. alfa não, mais uma vez, epsilon. Epsilon, isso.
Tá, peraí, vamos terminar Vamos escrever essa expressão. esse passo aí. Antes de aí dar o a gente próximo tenta passo. o próximo, né? É porque a primeira coisa que a gente vai ter que determinar são os coeficientes de ordem zero, né? Para poder chegar na primeira equação, eu acho. Já que a gente... Seria o passo mais fácil, acho. A recorrência acho que é a parte mais difícil. Esse é o beta ainda, vezes somatório, n igual a infinito, n alfa sobre epsilon elevado a n. Certo? Vamos olhar e orar. A gente já consegue enxergar aquelas relações de recorrência ali? Não. Eu acho que eles têm que tentar enxergar a primeira, como eu falei, né? Que é só um termo. Aquela primeira equação ali é uma equação só, é para o índice de ordem epsilon elevado a zero, né? A segunda equação é para índice de Olha qualquer só, ordem. estou enxergando um negócio aqui. Ó, estou tendo uma visão. Ó, vou pegar esse termo e esse termo. Tem alguma coisa parecida com aquele cara lá, entendeu? Beta de alfa epsilon. E aqui vai aparecer somatório, n igual a 1 até infinito, 1 sobre epsilon elevado a n. Zn alfa mais Alfa zelinha, né? Zelinha n alfa. Isso aqui pode ser visto como d de alfa vezes Zn alfa mais alfa zelinha de n alfa. E, portanto, isso é d de alfa z de n alfa. Tem um camarada sendo agrupado ali. Concorda? Isso vai levar uns 15 minutos para chegar a essa conclusão, mas eu concordo. Sim. Então aí, ó, esse cara e esse cara já foram. Levar essa Então consideração. vamos escrever a equação de beta de alfa epsilon menos 2 epsilon mais beta de alfa epsilon somatório n igual a infinito 1 sobre epsilon n d de alfa z de n alfa. Paga esse D de alfa de alfa z de alfa aqui. Já. Mais Menos. esse e esse já entraram, Eu amei. falta esse. Menos 2 soma de n igual a zero. Infinito, Zn mais 1 alfa sobre epsilon igual a n, isso é igual a zero. Eu acho que pode ser que saia mais fácil do que a gente está pensando. Praticamente já foi. Está quase chegando lá. Esse B alfa mais B alfa somatório, você pode considerar que o B alfa é o coeficiente do m igual a zero, né? Dá para agrupar, fazer virar uma soma de m igual a zero ao infinito, né? Com esses dois termos. Que é tipo 1 mais e aqueles coeficientes. Fala de novo. Pegar o primeiro termo, agrupar com o terceiro. Com esse? Não, esse é o quarto. Terceiro. Esse. Com esse? Porque fica B alfa de 1 mais esse Mas somatório. eu acho que é melhor, na verdade, separar, em vez de juntar, Fazer o contrário, né? separar o m igual a zero de lá. Mas lá não tem. Do outro lado? Você tem Separar o m razão. igual a zero do último. Você tem razão. Porque Que é o que a gente tem quer. recorrência. Você tem razão. Né? Bem melhor mesmo. E aqui menos 2 Z n alfa, não é isso? Isso. Não, Não, Z, é 1 alfa. Z 0 alfa. 1 alfa. Porque n mais 1. É porque é mais um. Né? Aí n mais 1. Z 1 alfa, isso é igual a zero. Mas ainda está faltando a derivada desse cara em relação a alfa, né? Não, tem o terceiro. Ah, não.
Vai ter que abrir a derivada dele. Então o terceiro termo carrega uma derivada de Z1 alfa, né? Implicitamente, para você abrir aquela regra do produto. É o único lugar que ela aparece. Ficou tão bonitinho assim, o que vai ter que... Agora achei que... Tem uma derivada envolvendo Z alfa 1, né? Ah, ó. O termo de ordem 1 sobre epsilon já dá para tirar, né? Bota m igual a 1 nos dois somatórios e pode igualar a zero. Peraí, calma. M igual a 1. Aí você vai encontrar o termo de ordem 1 sobre epsilon. Ele só aparece em dois termos, né? 1 sobre epsilon. Nesse termo do lado direito. Concorda comigo? Concordo, peraí. Então a gente já vai encontrar a primeira relação ali. Acho que vai sair, Tião. Não, tem uma derivada aí que eu não estou vendo ainda. Vamos lá, vamos ver. Vai cortar com menos 2. Peraí. Talvez a primeira coisa, você falou para pegar o termo m igual a 1, certo? E se a gente pegasse os termos finitos em epsilon primeiro? Os termos que quando o epsilon vai para zero, são finitos. Não dá, né? Porque aqui não tem nenhum termo finito, né? Então esse cara aqui não contribuiria para essa conta. Mas aqui poderia haver termos finitos. Não, poderia ter vários. Para achar o segundo, a segunda relação primeiro tem que achar a primeira, né? Já que de baixo tem um beta de alfa, tem assim. Acho que é meio inevitável. Para achar a segunda relação, tem que achar a de cima. Pode ser. Talvez a gente tenha que ver o limite quando o epsilon tende a zero primeiro, os termos independentes de epsilon. Né? Como é que ele fica? Bom, olha só. Eu acho que se tentasse pegar, eu ainda acho que pegasse o termo de m igual a 1 e abrir. Ah, não, mas. Porque os beta vão ser expandidos também no ordem de epsilon. Então pega o m igual a 1 e expande o beta, que eu acho que vai dar bom, cara. Pega o m igual a 1 E expande o beta. Mas a questão é que, por exemplo, o termo que tem 1 sobre epsilon 2, quando eu pegar o epsilon 2 que vem do beta, também vai dar um tempo finito. Entendeu? Então. O epsilon Isso acontece ad infinito. É verdade, você tem razão. Então a gente tem que pensar num jeito de levar isso em consideração mais espertamente, assim, todas as ordens. Eu Né? acho que a forma vai facilitar o que o Gustavo falou. Você tenta pegar o n menos m e tenta de algum jeito fazer uma substituição de variável para simplificar essa somação. Vocês propõem que a gente pegue o beta que está aqui e abra, né? Abramos esse beta. Bom, vamos pensar nesse termo sozinho. Beta de alfa, epsilon. Ele é somatório, igual a zero infinito. Beta de n. Epsilon elevado a n vezes um somatório igual a 1 até infinito de 1 sobre epsilon 1 de alfa vezes de alfa
de alfa n. Então, esse cara aqui, um somatório em n, igual a 0, até infinito, n igual a 1 até infinito, delta tio n, d de alfa. De alfa z, alfa n, epsilon, elevado a n menos n. Lembra de ter separado o termo beta zero antes para poder ficar na mesma ordem das somas? Mesma ordem. Não acho que não vai mudar, não. Você está falando do cara Porque o n está indo de 0 a infinito, o n está indo de 1 a infinito. Isso é desagradável. Tem infinitos termos que contribuem. Lembrando que essa é só a terceira parcela daquela soma, né? Ainda tem a primeira parcela, que também é uma soma em beta, em epsilon do beta. Vamos lá, vamos pensar. Uma coisa que, né, que a gente pode imaginar aqui é o seguinte: isso aqui é regular, isso aqui é obrigatoriamente singular. Né? Se eu mandar epsilon para 0, eu não tenho que me preocupar com esse cara que está aqui. Né? Só vou ter que me preocupar com aquele. Não sei como fazer isso, mas eu ainda acho que o coeficiente que vai vir na frente do 1 sobre epsilon, que eu acho que é o que vai dar a primeira relação. O problema é como organizar isso. Né? Eu boto fé que é a caixinha que vem na frente do 1 sobre epsilon que vai dar o resultado. Deve ser a verdadeira parte finita, porque o beta tio zero. Mas o beta tio zero vem acoplado com cada um dos termos ali, né? Em particular com o primeiro. Porque só quando n é igual a 1, só na potência de 1 sobre epsilon, que aparece uma derivada do Z1, que é o que a gente tem lá. É o único termo que aparece uma derivada do Z1. Então, assim, eu aposto muito firme que é o coeficiente do 1 sobre epsilon, que é a chave da primeira relação. Se eu explicar o termo quadrático em epsilon do beta, um termo 1 sobre epsilon a 3. a 3, né? Mas aí vai ter um Z M3, né? Não, desculpa, Z3 alfa. Ele vai estar nesse 1 sobre epsilon também. O Z3 alfa? Tem, mas ele também tem lá na outra. Ah, não, ali é Z2. Ali é Z2 alfa. Putz, que merda. Na verdade, pro termo, acho que 1 sobre epsilon tem uma série também, né? Então, Tem a série inteira aí. a série de números. Não, a minha esperança era que a segunda série matasse, mas vai dar sempre defasado de 1. E também tem os coeficientes do beta, né? E ali o coeficiente é 2, né? Nessa segunda. Tchau. Dá pra botar. Mas ali é n menos n. Não, mas é adaptar. Tchau. Tem uma proposta aqui que eu não sei, eu teria que adaptar ainda esse que eu fiz, mas se puder escrever, vou ver se todo mundo concorda. O somatório duplo, né? Então, nessa forma de tentar converter a potência do n menos m
poder somar isso, né? Seria somatório de n indo de 0 a infinito, somatório de m indo de 0 a infinito. Acho que tinha que se concentrar em tentar achar o beta zero de alfa. Então, dm botar em igual a 1 já de uma vez. Tem uma coisa que a gente tem que fazer de qualquer de jeito. n. Tô te ouvindo. Fala. Ele é alfa 1, né? Vê se você concorda com isso. Se você botar tudo em igual a 0 e n igual a 1, Fala. O problema aí é que quem é o coeficiente de epsilon elevado a zero? Soma do n mais n de uma Aqui tem segunda infinitos variável. coeficientes de epsilon elevado a zero. eu olhei exatamente pra mim. N mais n igual a k. Somando k. Entende? Então n Ah, tá. O epsilon elevado a n inclusive, né? Então, toda vez que o Pode rabiscar? m for igual a m, você tem epsilon elevado a zero, que é a parte finita, né? Cara, Se você coloca m igual a 1 e n igual a 0, você já tem beta 0 e tem outra coisa que a gente quer, que é o. Não, mas essa parte não está aí. Que é o Z alfa 1, que ele tem G de alfa de Z alfa 1. Se você colocasse 1 e 0 nos coordenadas n e n. pois é. Você vai estar dizendo pegar o termo n igual a 1 e n igual a 0. Não. N igual a 0 e n igual a 1. Que é um cara de ordem 1 sobre epsilon. Se é um cara n igual a 1, n igual a 2. Que também é 1 sobre epsilon. Tem um cara n igual a 2, n igual a 3. Também é 1 sobre epsilon. Tem infinitos. Parece que é melhor manter essa coisa alta, né? Entendeu? Acho que é primeiro, só mudar o nome de n, vou chamar de menos n, sei lá. Mas tu tem certeza, tu já viu isso? Primeiro você faz essa soma limitada aqui e depois soma ela, mas eu acho que isso é verdade sim. Mas tu acha que isso ia Você tem que colocar na base de epsilon, né? Mostra lá, mostra lá. Fica falando, coisa fica errada, né? difícil de. Fica falando, fica difícil de. Tem uma relação entender. que eu não sei se está correta, que é Acho que parece algo que parece estar correto, que é algo assim, né? Uma somatória n de 0 a infinito, somatória n de 0 a infinito, de um epsilon elevado a n mais m, a n bn. Isso daqui eu acho que dá para escrever como sendo somatório em n indo de 0 a infinito, somatório m indo de 0 a n, Binomial, né? epsilon elevado a n, a elevado a n, b elevado a n menos n. Eu acho que essa relação é verdadeira. Não precisa de... Isso parece aquela a fórmula da binomial, né? Mais ou menos, só que sem não. levar em Não, conta os desculpa, coeficientes Você não tem aqui. coeficiente binomial. Porque você não está repetindo. Essa fórmula de multiplicar duas séries. Eu não sei se está correto. Tinha um esqueminha para ver Se tiver também, tem que adaptar aqui Por sinal negativo. para menos, né? Pelo menos no começo da série parece que isso bate, porque se você pega isso daqui seria as duas séries desacoplam, né? Então você tem a série. Não, mas tem um defeito aí. Tem. Seu M só é positivo. Bom, o defeito na adaptação, né? Teria que Eu pensar não sei nessa se, forma de adaptar. não sei se sua
Não sei se a sua fórmula é verdadeira, mas Está falando assim, se for verdadeira, você acredita que seria só para N e M inteiros positivos, né? Você disse que isso daqui, por exemplo, não seria para... que aí a sua soma tem que ir de menos infinito a infinito. Bom, essa daqui Parece essa muito. me parece correta. O raciocínio para chegar nela, de repente, o raciocínio, embora talvez a fórmula não seja diretamente aplicável, mas o raciocínio dê para levar alguma coisa. A ideia foi a seguinte: eu considerei velocidades separadas e expandi a segunda. Então, tem algo do tipo B0 Cara, mais tu abriu mesmo, né? isso, mais É porque- B2 exatamente isso. e assim por diante. Acho que o Wikipedia. Eu acho que faz isso aí eu acho que o jeito de ver é tu fazer uma rede. Faz uma rede no plano cartesiano. Isso é convergência. Com todos os pontos inteiros. E vai fazer a soma. Entendeu o que eu quis dizer? Não. Tipo assim, Não, mas se tu quer ver isso aí, eu acho que é um jeito de licença. então, mas daqui não é difícil de ver. A Wikipedia diz que você está correto. É, a Wikipedia concorda com você plenamente. Mas ela coloca alguma restrição sobre M ser positivo ou negativo? Não, é exatamente a fórmula Considere que dele. o power Então, series, mas inteiros quaisquer ou inteiros positivos? os coisas. Eu tô dizendo só pra você ir somando, né? Chamar isso aqui de N, você sempre quis fazer isso. O X que você está E falando. botar N, é tipo assim, N igual a 0, soma os N's, vai dar aqui. Você tá falando de Agora N igual a 1, X. soma os N's, vai dar esse ponto e esse. E vai somando todos os pontos, né? Acho que é o jeito mais fácil de ver que você vai conseguir pegar todos os pontos da rede, né? Mais rápido do que... Não, mas Então vamos lá. Essa fórmula está certa. Mas o problema é que se o N for negativo, Realmente, né? Se o M for negativo, tenta adaptar a rede, vamos pensar. Ah, fiz aqui. Esse cara chamou. bom, a princípio a gente não precisaria disso daqui do Epsilon. Ué, chama... Deixa eu... E se você inverter tudo, chamasse o que você chamou de N, chamasse de menos N? Ah, então. Bom, pode ser, deixa eu ver. Cadê? E depois troca as variáveis. Isso daqui permanece válido. Isso daqui permanece válido. Eu acho que é. É porque na verdade eu quero somar em duas variáveis de tal forma que eu pegue todos os pontos da rede. Isso é uma forma válida de se somar naqueles pontos da rede. Só que só naquele quadrante, né? A pergunta é, se eu pudesse ter outros quadrantes, será que ainda vale? Eu vou conseguir contemplar todos os pontos? Porque qual que é a forma que a gente precisa, por exemplo? Cadê isso daqui? Essa aí é. Bom, acho que nada vai impedir também de jogar isso daqui para 1, isso daqui para 1, isso aqui para 1, isso aqui para 1. Né? Acho que nada impede isso também. Nesse caso. N igual a 1 da Chabur, né? Deixa eu ver. Soma de 1 a 1. Não sei. Pensando se pegar um caso específico, você vai ter dos dois lados, né? Você vai ter A1 dos dois lados, né? É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que não tem esse termo. A1 tem do lado esquerdo, mas eu não consigo ver o termo A1 do lado direito. Ah, tem sim, tem o 2 menos 1, por exemplo. Pronto, retiro tudo. Bom, digamos que isso essa fórmula aqui, ó, eu posso tirar o termo de N igual a 0 separado e fico com essa fórmula desse jeito. Né? N de 1 N infinito, beta N
Isso daqui eu posso chamar de AN, isso daqui eu posso chamar de BM, certo? Mas acho que não vai dar, acho que não vai ficar com o celular não. Então, se eu colocar nessa notação aqui agora, eu fico com alfa, quer dizer, com N, somatório de N de 1 até infinito, somatório de N de 1 até N, beta N til, epsilon elevado a M, T de alfa, C, Alfa N menos M. N menos M, T de alfa, Aham. de epsilon elevado a menos N menos M. N Não boto parênteses. menos M. Uma finalmente só. Por que você falou que não dá? No Stack Exchange vai. Ah, mas aqui não, tá. não vai ficar com dois índices ainda, né? É porque o epsilon M, não vai funcionar, vai ficar 2N ali. Vai dar chave. Fica dois. É. Pô, assim. Ah, mas valeu. Uma tentativa. Organizar isso no nome do jogo. Acho que dá certo. Mas ultimamente a gente estava contemplativo, né? O pede que vai. Depois tem outro sacado. Eu acho que o Stack Exchange falou que essa coisa está certa para coisas de Taylor, né? Essa multiplicação. Hã? Não, é reorganizar Não, só. para Taylor não, para Lohan até, né? Pra série Ah, é? Lohan. Ah, tá. É. Parece, de repente, a gente pode tentar retornar aquele ponto de vista de o que o beta começa numa ordem independente de epsilon. Aham. Então, essa ordem está claramente separada no primeiro termo, né? Aham. 2 epsilon não contribui para essa ordem. Aham. O último termo contribui para essa ordem. Sim. O penúltimo termo não contribui para essa ordem. Sim. Então aqui a gente já tem o beta til 0 de alfa e 2E1 alfa. Aham. E ali tem um miolo ali que está estranho. Que tem que ter. O termo de ordem epsilon cancelando o termo de 1 sobre epsilon, que é o que vai contribuir para essa ordem. Na terceira parcela, né? E o termo de ordem epsilon 2 do beta com o termo de 1 sobre epsilon 2. Então, peraí, dá para tentar, vamos lá. Vou tentar um negócio aqui. Esse beta de alfa epsilon, Cada potência enésima dele vai cancelar uma potência 1 sobre enésima do... ele vai ter um cara que é o beta til 0 mais epsilon beta til 1, né? Aham. A contribuição, esse beta til 0 não vai dar contribuição nenhuma Aham. na ordem epsilon elevado a 0. Aham. Esse cara vai dar alguma contribuição na ordem epsilon elevado a 0. E ele vai pegar esse cara aqui, Aham. primeiro termo só, m igual a 1, vai ficar beta til 1 vezes Ah, já deu o padrão já. esse ó. cara aqui. Vai dar uma série em beta til i vezes dd alfa daquele cara. Alfa, zi alfa. Acho que vai dar, hein? Vai dar uma série agora. Então, o negócio é identificar uma derivada de alguma coisa. Pois é. Tem esperanças. Escreve aí, ordem epsilon 0 e vamos rezar.
você tem beta zero, Já pega aquele último termo, menos 2 e alfa, menos 2, 1 alfa. que agora tem que cruzar aquelas duas ali. Esse cara não contribui. Agora esse cara aqui. Somatório em I, de beta tio I. I não, IN, não? Ah, tanto faz. Não manter o negócio. De beta tio N N, igual a 0, não, igual a 1. é igual a 1, né? De beta tio N, Beta tio N. D de alfa, de parênteses, alfa, ZN de alfa. Faltou um somatório. Não tem outro somatório. Não tem somatório não, já está sendo, É um só. eu acho que é um somatório só. Não. É porque só. Porque cada um termo da série da esquerda pega um termo da série da direita. Exato. Exatamente. Para contribuição em Para contribuição em epsilon zero. Entendi. Peraí. Não era isso que eu estava pensando, mas eu acho que isso está mais certo. Beta tio I. Cada termo da série de beta só vai conseguir capturar um termo da série do lado direito. Beta tio. Por isso que você falou I, né? Aham. Não N. Beta tio I. De D de Esse alfa. cara multiplica epsilon elevado a I. Isso. Aí você vai pegar o D de alfa. De alfa. Z e alfa. Z e alfa. Aham. Bagulho igual a zero. Isso igual a 0. Uma merda já aconteceu. Aí o negócio é. Talvez tentar recompor a soma em beta, né? Identificar. E tem esperanças, hein? Não tem não. Não vai dar para recompor não. Você reclamou, Gabriel, aqui, né? Trazer alfa 1, trazer um alfa, não é isso? Agora que eu entendi. A reclamação. Vou deixar Z alfa 1, porque o de baixo também deixa eu dar trabalho. Agora, se você derivar de fato, o que a gente ganha? Você vai ganhar? São todos os termos que tem epsilon zero na conversão. Se abrir essa derivada vai dar o quê? Vai dar termos com beta tio e Z de um lado, e por outro lado vai dar termos com alfa e DDZ. Aí A teoria é o coeficiente do beta na expansão em epsilon. Cara, isso aí não vai a lugar nenhum. Talvez. Agora vamos tentar a ordem epsilon 1, vamos ver se a gente acha uma relação interessante. Talvez tem alguma hipótese errada aqui. Eu tô achando estranho, a gente perdeu uma derivada ali. Quer dizer, a gente perdeu uma derivada, não sei se a gente perdeu uma derivada, mas tem. Na primeira relação, né? Do beta. Basicamente está montado ali na. Ela aparece naquela expressão, mas sem a derivada. Sem derivada, exatamente. Qual que você falou? Não entendi o que você A falou. relação de cima, os elementos dela aparecem naquela expressão, mas sem a derivada. Mas aqui também, no fundo tem uma derivada ali, né? Se você abrir isso aqui em termos de D alfa. Mas não a derivada que Deixa eu ver na interessa. esquerda. Essa derivada aqui. A derivada que você tem é do. E não aparece o beta tio. Esse foi falando, o problema não apareceu o beta tio 1, na verdade, né? Porque ali vai aparecer uma derivada do Z1. Só que vai vir acompanhada de um beta tio 1. Esse é o problema. E mais que isso, Então tem um né? alfa multiplicando. Ah, não tem um alfa. Não, porque É uma boa maneira de sai o alfa. resolver o problema é chegar numa contradição. Aí você vê que você fez alguma coisa errada. Você fez uma coisa errada. A pergunta é a seguinte: será, pelo menos o Pascoal não diz, quem diz é o Pokorski, o outro cara que eu colei aqui.
por essa história. Vygotsky diz que a gente tem que fazer uma expansão em potência de epsilon na função beta. Mas o Pascal fala isso em momento nenhum. O Pascal é mais desgracento ainda, ele não fala nada. Quem sabe a sua função beta de alfa epsilon, ela seja simplesmente isso aqui. 2 epsilon alfa, né? Aquele negócio. Tá ali. Alfa vezes beta de alfa epsilon é 2 alfa epsilon mais alfa beta de alfa, só. Não tenha mais nada. Não tenha termos epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. Aí a coisa talvez melhore. Vamos tentar, assim, só algebricamente. Depois a gente pensa na física do assunto. Como a gente faz? Mas essa relação aí. Por que poderia ser isso? Hã? Por que poderia ser isso? Aqui você está, no final das contas, o comportamento mais geral disso aqui, como função de epsilon, se fosse uma função analítica de